sobre viagens e declarações do atual presidente da República do Brasil, que tanto envergonha os brasileiros aqui dentro e também fora do país. A mais recente foi a declaração para criminalizar quem venceu na vida, reclamando que os bilionários do mundo são poucos e não querem encontro com os trabalhadores, aquelas falas populistas mofadas, né, que fizeram do Lula sindicalista um líder político. Não é tão líder assim hoje em dia, consegue alçar essa condição aí diante de questões muito controversas, para dizer o mínimo. Mas vamos lá, a declaração, ele estava se referindo especificamente a Elon Musk. Imagine um sujeito bilionário, está querendo explorar o espaço sozinho, quer fugir do povo trabalhador, não aguenta conviver no mesmo planeta, aquela elucubração mental absurda, talvez de um surto psiquiátrico aí, até porque ele não olha para a própria conta bancária, né? Elon Musk, ao contrário de Lula, enriqueceu empreendendo, investindo, promovendo empregos, criando, né, gerando empregos e tudo mais. Lula enriqueceu como? Com mensalão, com petrolão, com arrozão, com covidão? Não sabemos exatamente de onde vem a fortuna, né? Mas só para dar um número que é bom relembrar, Dona Marisa Letícia, falecida, né, antiga esposa de Lula, deixou no espólio para os filhos 12 milhões de reais. Isso é dado público, tá no processo, no inventário dela, 12 milhões de reais. Uma pessoa que trabalhava, com todo respeito às vendedoras de bijuterias e maquiagem, como vendedora de maquiagem e bijuteria. Quem numa carreira de sucesso consegue deixar 12 milhões de reais para os filhos? Mesmo que seja uma carreira de sucesso numa área sem especialização, como era o caso, a carreira dela como vendedora de porta em porta. Então é inacreditável que um sujeito que tem, segundo Marcelo Odebrecht, 350 milhões de dólares à sua disposição numa conta na Suíça, dinheiro colocado por ele, Marcelo Odebrecht, segundo o próprio empresário na época em que estava preso e sendo julgado ali por corrupção no governo Lula. Então, um milionário como Lula, que conseguiu esse dinheiro fora dos serviços prestados legalmente, porque não há condição de ninguém enriquecer como presidente da República ou político, apesar dos salários altos, como que um sujeito desse vem criticar quem ganha dinheiro empreendendo, investindo e fazendo sua fortuna render e gerar mais e mais empregos? Aí olha a manchete que a gente vê em paralelo. Estou aqui na coluna do Lúcio Vaz, na Gazeta do Povo. Viagens de filhos de Lula já custaram 5 milhões e 600 mil reais no atual governo. Quem que está vivendo nababescamente, sem conviver com o trabalhador? Longe do chão de fábrica, como Lula gostava de dizer. A reportagem é estarrecedora, com dados oficiais aqui, dizendo o seguinte: só somando os gastos com diárias e passagens dos seguranças, os filhos de Lula já gastaram em 64 viagens até 11 de maio, 1.150.000 reais e uma despesa projetada de 3 milhões e 200 mil até o final do ano. Mas somando os gastos de 2023, as viagens, passagenzinha para Manaus, para Aracaju, aquela farra só para São Paulo, foram 13 deslocamentos no valor de 335 mil reais. De novo, só com gastos de passagens e diárias dos seguranças. Aqui não está gasto com passagem dos filhos do presidente Lula, com hospedagem dos filhos do presidente Lula, que a gente bem sabe, né, pelo padrão Janja de esbanjar, que não é em qualquer hotelzinho, é em hotel chique, caro, né, com refeições também muito caras. Então, eles estão vivendo com o nosso dinheiro como se fossem os reis do mundo. É um descalabro. Aí compra tapetinho de sisal de 70 e poucos mil reais, depois de já ter comprado cama de 42 mil reais, sofá de 65 mil reais, uma leva de tapetes persas anteriores a esta de sisal que custaram 170 mil reais. Que pouca vergonha é essa? E aí a gente vê a Faria Lima desembarcando, né? Os Faria Limers desembarcando do governo Lula. 40 bilhões de reais em investimentos estrangeiros já saíram do país. O maior escritório de advocacia do Brasil já falando abertamente que o Brasil sumiu, não está mais no radar dos investidores. Morreu, mataram o Brasil, né, Lula 3? Né, bajuladores de Lula?
Morreu o Brasil para os investidores. Então, o que a gente está falando aqui, Lula? Criticando os milionários que criam empregos, que investem e conseguem fazer sua riqueza aumentar graças a bons olhos em bons locais para investir? Não é mais o Brasil, infelizmente, né? O Brasil voltou, mas voltou à miséria. Voltou a passar vergonha internacional. Olha, vou encerrar meu comentário com um eufemismo mais tradicional deles para ver se eu consigo ser bem clara. O gato subiu no telhado. A gente sabe, né, Lula? Quando um governo sobe no telhado, o próximo passo é a queda. Cuidado, porque o chão não tem almofadinha, tá? Vamos ver se vai ter muitas seguranças lá com diárias nababescas, apostos para segurar você e seus filhos quando caírem do telhado. Boa, Cris. Sensacional. Eu poderia até começar esse vídeo dizendo que esse vídeo é uma bomba que acaba com o André Janones e com a esquerda e com o PT, mas a gente sabe que não vai acontecer isso. Na verdade, o André Janones não tem como piorar a reputação dele. A principal vergonha do Congresso hoje é ter um parlamentar como André Janones, um criminoso confesso, que confessou, que admitiu que fez rachadinha, que trata seus assessores como cachorros, humilha seus assessores, e que foi um dos responsáveis pela verdadeira milícia digital e gabinete do ódio na campanha do Lula. O principal articulador da campanha digital do Lula é um criminoso confesso, da rachadinha, coisa que ele acusava a todos, e ele é o cara que fez a verdadeira milícia digital. Tudo que o Alexandre de Moraes e a imprensa acusa a direita, tudo, sem exceção, e pior um pouco, o Janones faz e provavelmente vai continuar fazendo, porque o Brasil tá virado ao avesso. Assiste esse vídeo aqui e veja se isso aqui não é de causar repulsa. Aqui ele admite que mentia para desviar a militância de apoio ao Bolsonaro. Ele falou que tinha o conteúdo do Bebiano mostrando que o Bolsonaro estava ligando a morte do Bebiano, fazendo acusações absurdas. Mas aqui ele admite, sabia que não era nada. O cara fez fake news e está admitindo que fez fake news. Admite que faz rachadinha. Eu acho que o Janones, no Brasil de hoje, pode matar, estuprar e admitir que não vai acontecer nada com ele. Agora olha só o que ele fez com a Zambelli. Na noite anterior, aquele dia que a Zambelli sacou a arma, ela não tinha dormido porque ele tinha divulgado o telefone dela e ela recebeu milhares de ameaças, imagens de pornografia, coisas grotescas que realmente afetaram a Carla Zambelli psicologicamente. O terrorismo, isso foi violência de gênero que esse cara cometeu, e é verdade. O Janones divulgou o celular da Carla Zambelli na noite anterior, ela recebeu mensagens de ameaças a violência de gênero, violência contra a mulher. Esse cara admite mais um crime. E ele foi a figura principal da campanha digital do Lula. Os crimes que esse cara cometeu deveriam ser o bastantes para anular a chapa Lula-Alckmin, Lula e Chuchu, e trazer novas eleições. Porque isso já aconteceu. Ele usou de fake news, de milícia digital, para botar o chefe dele na presidência, o ladrão de 9 dedos. Esse cara é uma vergonha. E o que me espanta é que tem gente que segue esse ser semelhante, esse criminoso confesso. Confessa a rachadinha, confessa a violência de gênero. O que mais que ele confessou que eu esqueci agora? Nem lembro mais. É um crime atrás do outro. Tá admitindo aí os crimes que cometeu, mas admite que soltou fake news e nada acontece. Agora, do lado de cá, tá todo mundo em inquérito às fake news há 10 anos, 5 anos e não encontram nada. Quem me acompanha sabe que eu sempre fui um ávido crítico da imprensa militante e sempre fiz questão de denunciar a desinformação desse consórcio da imprensa esquerdista. Mas eu nunca tinha visto tamanha sintonia, organização e articulação para desinformar a população brasileira em torno de um projeto de lei como o que está acontecendo agora. Nós já esperávamos isso da extrema esquerda, do PSOL, aquelas pessoas que amam o sacrifício de crianças no ventre das mães, o extermínio das nossas futuras gerações e tem ódio das nossas crianças. Mas eu nunca imaginei que eu veria e testemunharia o que está acontecendo agora com a imprensa brasileira e eles estão agora se mobilizando no maior esquema de desinformação que o Brasil já viu sobre o PL 1904, que é o requerimento de urgência que a gente aprovou na semana passada, que equipara o aborto após 22 semanas a homicídio. Eu vou te explicar o porquê. O projeto de lei em si
não muda nada do aborto legal, que são 3 casos. Casos de anencefalia, em casos de estupro, continua do mesmo jeito, em casos de grande risco à vida da mãe. Só que a gente pôs um limite de 22 semanas, quase 6 meses. Por que 6 meses? Eu vou te explicar ao longo desse vídeo, mas eu quero que você entenda o grau de desinformação que nós estamos vendo. A imprensa está soltando esse tipo de coisa aqui, ó. Bancada do estupro, PL dos estupradores, como se de alguma forma esse projeto de lei fosse proteger estuprador. Olha que absurdo. E eu vou te mostrar que é um absurdo. É um absurdo tudo isso que eles estão falando. Olha aqui. Mulher vítima de estupro pode ter pena maior que estuprador em caso de aborto, segundo o projeto. Punir o estuprador, punir a mulher estuprada. Presta atenção. Nós estamos há décadas tentando aumentar a pena para estuprador. A esquerda não deixa. A esquerda não quer deixar que a gente possa penalizar o estuprador com castração química. Na minha opinião, tinha que ser castração física mesmo. Mas eu sei que a Constituição não deixa. A gente tenta castração química e a esquerda não deixa. A esquerda tem protegido os estupradores e todos os outros criminosos desde o início da política brasileira. E agora, inclusive, defendem a saidinha de estuprador. É isso mesmo, o cara estupra sua filha, a defesa, a esquerda, sabe o que eles querem? A imprensa também, que depois de 2 anos preso, ele possa sair no dia da família, no dia dos pais, para estuprar. Então, não existe essa. Absolutamente mentira. No projeto de lei não tem nada que facilite a vida do estuprador. Para nós, o estuprador tinha que pegar prisão perpétua. Inclusive, foi anexado no projeto de lei 1904 mais um parágrafo que é pedindo para prisão de 30 anos, prisão máxima, pena máxima. Aí eu vou te falar, a esquerda vai ser contra. A esquerda quer criminosos na rua. Então esse argumento de que é pior, a mulher vai sofrer mais que o estuprador. Vocês não deixam a gente aumentar a pena do estuprador? Mas pelo menos a gente pode salvar as vidas de crianças inocentes. Agora eu vou mostrar a próxima. Olha só. Outro argumento que eles usam o tempo inteiro. Ah lá, estão aprovando essa lei porque é só homem. Se fosse mulher, não aprovava. 59% das mulheres são contra a legalização do aborto. Nós, homens que estamos defendendo essa pauta, estamos ouvindo as mulheres. Esse argumento é o mais idiota de todos, porque 61% da população brasileira é contra. Não, tem 60, tem pesquisa que é 61, tem pesquisa que é 70, 75, mas a vasta, esmagadora maioria são contra. Olha só, aqui só 24% é favorável, menos de 1/4. Então isso aqui é democracia para quem não entende. Nós somos contra o aborto, só que o aborto legal continua valendo do mesmo jeito. Olha o tanto que eles estão mentindo, gente. O aborto legal, que é estupro, anencefalia e risco para a mãe, continua da mesma forma, mas só que vai ter um limite. E o limite é 22 semanas. Sabe por que é 22 semanas? Vou te mostrar agora. Em caso raro, o bebê nasce com apenas 22 semanas de gestação saudável. Aqui nós temos um caso onde o bebê nasceu, esse bebezinho aí, ó, Eloá, e sobreviveu com 22 semanas. Aqui nós temos gêmeos que nasceram com 22 semanas e sobreviveram. Aqui nós temos o caso em Miami. O bebê nasceu com 22 semanas e deixa o hospital, sobreviveu. E há inúmeros casos como esse. Joga no Google, bebê nasce com 22 semanas e sobrevive. São centenas, milhares de casos. Por quê? Com 22 semanas, a criança já tem o potencial de sobreviver fora do útero. Então já é uma pessoa completa. Não é mais como as feministas falam, um parasita. Eles falam que criança e vê o feto é um parasita, porque só sobrevive sugando a vida da mãe. Com 22 semanas é um ser humano, gente. Um crime não justifica o outro. É uma pessoa. Ao invés de matar, se você tira ela, ela tem uma chance de sobreviver. É uma pessoa que pensa, que tem sonhos, que tem emoção, que sente dor, que reage quando uma dor é causada contra ela. É um ser humano. Não é diferente. A gente pode ter um outro debate sobre anterior a 22 semanas, mas com 22 semanas não tem erro. Com 22 semanas é uma pessoa. Isso aqui é uma mulher, não é é uma mulher. Então as feministas estão querendo matar as mulheres. E eles usam sempre o argumento mais extremo para passar o que eles querem. O argumento mais extremo é estuprador, não é?
Vamos penalizar os estupradores, então. Deixa a gente aprovar a castração química, mas vocês não deixam. Vamos botar estuprador fora da lista da saidinha? Vocês também não deixam. Aí como que faz? Agora com 22 semanas, gente, é uma pessoa. Vocês estão entendendo que é defender... E outra coisa que eu quero falar, tá? Eles usam a questão do estupro porque eles criaram uma legislação que qualquer mulher agora pode chegar no hospital falando que foi estuprada e o aborto é legalizado. O aborto é na hora, não precisa provar que foi estuprada. Dá uma olhada nisso aqui, ó. O que é preciso para fazer o aborto legal? Para os casos de gravidez decorrente de violência sexual, não é preciso apresentar boletim de ocorrência. Você não precisa provar, você não precisa vir IML, não precisa de nada. Ou algum exame que ateste o crime, como um laudo do Instituto Médico Legal. Para o entendimento, basta o relato da vítima à equipe médica. Todos os documentos necessários serão preenchidos no próprio hospital. Neles, a mulher opta oficialmente pelo aborto e se responsabiliza pelos fatos narrados da equipe médica. O que a esquerda conseguiu fazer de forma muito inteligente? Eles criaram uma estrutura legal que o aborto no Brasil hoje está legalizado em hospital público. Basta uma mulher que decidiu que não quer mais ter o filho, chegar lá e falar assim, olha, eu fui estuprada. Não precisa ir na delegacia, não precisa falar quem que estuprou, não precisa de prova nenhuma. Basta ela falar que foi estuprada e aí ela tem direito ao aborto, ao assassinar a criança no ventre da mãe. Então preste atenção o que eles fizeram, sempre usando o extremo. Usa o extremo do aborto, cria uma legislação que não precisa provar que o estupro aconteceu e facilita para os hospitais poderem e os médicos fazerem o aborto. Você entendeu? O que nós estamos apenas pedindo nesse momento? A partir do momento que a gente já sabe que pode ser uma pessoa que vive independente da mãe, então é um ser humano que tem que ter os direitos de ser humano, não pode ser assassinado. A partir de 22 semanas, que são quase 6 meses, é uma pessoa... E, gente, o fato da gente ter que explicar algo tão óbvio é o que me preocupa. É um ser humano já. Já não é mais debate de feto ou não feto, não, que pode ter o debate depois. Mas ali já é uma pessoa que nascendo pode sobreviver e tem chances claras de sobreviver. Não há diferença entre matar uma criança depois de 22 semanas e uma criança de 2 anos, que já anda, que já reconhece o pai e a mãe. Não há diferença. Esse é um debate tão estúpido que a gente está tendo. E a imprensa, aí que me chamou a atenção, a imprensa está trabalhando de uma forma impressionante, como se essa fosse o PL dos estupradores, mas a imprensa não deixa a gente punir os estupradores. Mentindo, eu nunca vi tanta desinformação sincronizada, uma sintonia de mentiras, como a gente está vendo agora. Bom, quando você entrar em qualquer debate, em qualquer lugar, manda esse vídeo. Se algum retardado vier falando, mas facilita estuprador, facilita bosta. Por que essas pessoas não nos ajudam então a penalizar os estupradores? Bom, todos os argumentos foram rebatidos aqui. Não há argumento para defender assassinato de criança após 22 semanas. Porque já é uma pessoa que pode viver longe, fora do útero da mãe. Não tem argumento. Qualquer pessoa que defenda isso, aí sim é uma pessoa que está defendendo assassinato. Aí você pode ter certeza. Compartilhe esse vídeo. Saiu agora. Trump dá pista de quem será seu vice para concorrer ao governo americano. O ex-presidente Donald Trump revelou que já tem uma boa ideia de quem será seu companheiro de chapa para a eleição presidencial de 2024, mas a escolha provavelmente será anunciada apenas durante a Convenção Nacional Republicana, que ocorrerá entre 15 e 18 de julho, em Milwaukee. Em entrevista à Fox News, na sede do Comitê Nacional Republicano, Trump foi questionado se o seu escolhido estava presente nas reuniões. Provavelmente não quero me comprometer, mas acho que o anúncio será durante a convenção, respondeu Trump. Há algumas pessoas boas e temos algumas opções muito boas, completou ele. Entre os possíveis nomes mencionados está o do governador da Virgínia, Green Young. Eu poderia considerá-lo sim, ele estaria nessa lista, afirmou Trump. A jornalista Ayla Hasnie também perguntou a Trump sobre suas impressões a respeito do presidente Joe Biden como pai, em meio à condenação de Hunter Biden por acusações federais relacionadas a armas.
Trump comentou sobre a seriedade do assunto, comparando a situações semelhantes em famílias que enfrentam problemas com drogas e álcool. Hunter Biden foi condenado na semana passada por 3 acusações relacionadas à compra de um revólver em 2018, quando mentiu ao dizer que não usava drogas de forma ilegal. O presidente Biden afirmou que não usará seus poderes presidenciais para apelar contra a condenação de seu filho e expressou orgulho pela resiliência de Hunter em sua recuperação. Mais tarde, na entrevista, Trump afirmou que não foi convidado a endossar a candidatura do ex-governador Maryland Larry Hogan para o Senado dos Estados Unidos, mas manifestou seu apoio. Gostaria de vê-lo vencer, acho que ele tem uma boa chance, declarou Trump. Essas revelações marcam um momento crucial na preparação para a eleição presidencial de 2024, com Trump mantendo suspense sobre a escolha de seu vice, o que pode influenciar significativamente a dinâmica da campanha eleitoral republicana.